Para uma viver, a outra precisava falecer. Esse é o caso das irmãs silenciosas, que tinham uma linguagem própria e, além de tudo, mentes perturbadoras. Olá, damas e cavaleiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Carol. Aqui nós contamos casos criminais resolvidos ou não, principalmente brasileiros. Porém, contudo, entretanto, todavia, hoje esse caso, ele não é brasileiro, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, por gentileza, já se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui toda semana. Dá uma compartilhada também, né, para dar uma ajudadinha aí para coleguinha. Vou deixar minhas redes sociais também por aqui para que vocês me sigam por lá. Mas chega de enrolação e bora lá pro caso de hoje. Então, gente, esse caso ele é sinistro. É da June e da Jennifer Gibbons. Gibbons. Deve ser assim que se pronuncia. Elas eram gêmeas idênticas e elas nasceram no país de Barbados, mas cresceram no país de Gales, que é no Reino Unido. Elas acabaram ficando conhecidas como gêmeas silenciosas. Vocês vão entender o porquê. Isso tudo porque elas tinham uma linguagem própria, digamos assim. Elas não conversavam com outras pessoas, elas apenas conversavam entre elas e elas utilizavam uma linguagem própria, que só elas entendiam. Então as outras pessoas que estavam próximas ali não conseguiam entender muito bem. Os familiares entendiam uma que outra coisa, mas também era complicado. Olha, essa linguagem, ela é conhecida como crioulo bajão. E para ajudar essa linguagem já era difícil, elas falavam muito rápido. Então ficava mais difícil ainda de entender. Como elas viviam só no mundinho delas, literalmente, elas acabaram começando a escrever livros. Então elas escreviam obras de ficção, mas também começaram a uma tendência de criminalidade. Então era obras de ficção com uma pitadinha de criminalidade, digamos assim. A June e a Jennifer eram filhas de imigrantes caribenhos, que se chamavam Gloria e Aubrey Gibbons. Ela era dona de casa e o Aubrey era um técnico da Força Aérea Nacional. Qual que era o problema? Quando elas se mudaram, elas eram as únicas negras da comunidade. Então, elas acabaram sofrendo ostracismo na escola. O que é o ostracismo? Seria como se fosse um efeito de repelir, afastar, uma espécie de repulsa devido a elas serem negras. Obviamente, isso acabou gerando impacto e a escola decidiu sempre liberar elas antes para que elas não sofressem esse bullying, né? Não sofressem essa represália. Então elas sempre saíam um pouquinho antes das outras crianças, adolescentes, enfim. Então, como eu falei, esse idioma das meninas era um pouco ininteligível, ou seja, não dava para entender muito bem. Aí as pessoas começaram a questionar e tentar estudar isso, se era alguma coisa, né, por conta delas serem gêmeas. E sim, eles levantaram que poderia ser a criptofonia, que é quando os gêmeos têm uma relação tão próxima que acaba sustentando até uma linguagem própria entre eles. Sinistro. Então, como eu disse, elas praticamente não falavam com ninguém. A única pessoa assim que elas falavam um pouquinho mais era a irmã mais velha dela, que se chama Rose. Por conta disso, eles tentaram enviar elas, no caso, pro internato, para tentar romper esse isolamento delas, né? Tirar elas um pouco desse mundinho. Só que a dupla acabou ficando catatônica. O que é catatônico? É uma pessoa que fica em um estado de Nárnia. Ela não faz nada, ela não fala nada, ela não. Sabe? Tipo assim, ela fica assim, ó. É isso. Isso é um estado catatônico. E aí elas ficaram completamente isoladas. Antes elas tinham elas duas e agora elas não tinham mais ninguém. Quando elas retornaram, que eles viram que não ia dar muito certo essa tentativa de separar elas acabaram voltando para casa, obviamente, só que elas acabaram se fechando novamente no mundinho delas e ficaram presas dentro do quarto o tempo todo. Então a interação delas, que já era zero, virou -1.
Quando elas ficavam presas no quarto, elas criavam as histórias delas, né, as obras, e também faziam peças com as bonecas delas, tipo um teatro. Tipo um estilo meio que de novela mesmo, sabe? A Meg Law. Era meio que um estilo de novela, e elas até gravaram algumas fitas como um presente para sua irmã mais nova. Então elas faziam essas novelas, faziam a gravação e deixaram para a irmã mais nova como um presente. Elas chegaram a participar de um curso por correspondência em escrita criativa. Só que para isso, cada uma delas escreveu vários romances. Esses romances se passavam nos Estados Unidos, em particular em Malibu, na Califórnia. Só que era um pouco sinistro, assim, sabe? Como elas eram muito jovens, então era um pouco tenso o que elas falavam nessas histórias. Ó, pra vocês terem uma noção, essa história aí... Gente do céu. Essa história aí envolviam homens e mulheres jovens que apresentavam um comportamento muito estranho e que muitas vezes tinham tendências criminosas. Então, né, elas tinham uma mentalidade um pouquinho mais pra frente. No romance de June, que se chamava Pepsi Cola Addict, o herói do colégio teria sido seduzido por uma professora e em seguida foi enviado para um reformatório onde um guarda que era homossexual cria uma peça para ele. Já no conto da Jennifer, que se chama The Pugilist, um médico estava tão ansioso para salvar a vida do seu filho, portador de uma doença rara, uma doença cardíaca rara, que ele resolve matar o cachorro da família para pegar o coração dele e assim conseguir realizar o transplante. Só que o espírito do cão, nessa obra que ela fez, teria passado a viver na criança até que um dia, finalmente, ele teria efetuado a vingança contra o seu pai. Então era esse estilo de coisas que elas escreviam. Nada leve, mas enfim. Então, gente, eu falei pra vocês, né, que elas foram pro internato e tudo mais para tentar tirar esse vínculo delas. Só que além disso também elas foram pra lá porque elas começaram a cometer alguns crimes, incluindo incêndio criminoso. Aí elas foram internadas logo em seguida no hospital Broadmoor, hospital psiquiátrico de alta segurança, onde elas ficaram 14 anos. Mais tarde a June falou, ela começou a falar, tá? Um spoilerzinho, ela começou a falar. E ela disse que essa longa internação deveria ter acontecido por conta da sua mudez seletiva. Olha só o que ela fala, eu vou ler aqui para não ter erro. Os delinquentes juvenis recebem 2 anos de prisão. Tivemos 12 anos de inferno que não falávamos. Perdemos a esperança, realmente. Escrevi uma carta para a Rainha Elizabeth II, pedindo para que ela nos tirasse de lá, mas ficamos presas. Elas acabaram ficando lá, recebendo doses elevadíssimas de medicamentos antipsicóticos, que acabava atrapalhando a concentração da Jennifer, e ela acabou desenvolvendo discineia tardia, que é uma desordem neurológica resultando em movimentos involuntários repetidos. Então ela acabou desenvolvendo esse toque, que é tipo ficar fazendo sons repetidos, movimentos repetidos. Então tem gente que fica estalando os dedos, tem gente que fica assobiando, tem gente que fica cantando, mas que é sempre várias vezes seguidas, entendeu? Tem até, eu vi no TikTok, tem gente falando, né, que tem um outro nome agora que eles chamam, eu não vou me lembrar aqui. Se vocês souberem, deixa aqui nos comentários. Mas é pessoas que têm essas coisas que ficam sendo repetidas, sabe? Então, depois dessas queixas, os medicamentos foram ajustados para que elas pudessem, pelo menos, continuar escrevendo os livros delas. Que começou em 1980. Aí elas foram capazes até de se juntar ao coro do hospital, mas com o tempo acabou perdendo o gosto, né, da escrita criativa e tudo mais, e se afastaram dessa questão. Segundo algumas informações, elas teriam um acordo de longa data já. Então, desde pequenas, elas já tinham esse acordo. Que era assim: se morresse, a outra deveria começar a falar e viver uma vida normal. Durante sua estadia no hospital, elas começaram a acreditar que era necessário que uma das gêmeas morresse. E depois de muita discussão, Jennifer acordou em sacrificar-se. Isso quem diz é
como se fosse o coordenador ali do hospital, né, que é o Wallace. Em março de 1993, as gemas foram transferidas de Broadmoor até a clínica Caswell, em Bridgend, País de Gales. A chegada, a Jennifer já não estava consciente. Então ela, obviamente, foi levada para o hospital e acabou morrendo devido a miocardite aguda, que é uma inflamação súbita do coração. Não tinha evidências de drogas, não tinha evidência de veneno. A morte dela continua sendo um mistério, ninguém sabe o que realmente aconteceu, de onde veio essa inflamação aguda no coração, mas enfim, pacotou. No inquérito, a June falou que a Jennifer ela estava agindo de uma maneira meio esquisita uns dias antes da sua libertação. Que a sua fala já estava meio ofegante e ela disse que estava morrendo. Na viagem até Caswell, ela acabou dormindo no colo de June com os olhos abertos. Então a irmã já ficou um pouco assustada por conta disso. Em uma visita alguns dias mais tarde, o Wallace, que eu falei pra vocês lá, que era tipo um coordenador lá do hospital, contou que June estava com um humor estranho. Ela disse: "Eu estou finalmente livre, liberada. Jennifer deu a sua vida por mim." Ou seja, ela realmente acreditava que a Jennifer, na verdade, que uma delas deveria ceder a vida para outra, que se as duas vivessem, não teria como elas terem uma vida normal. Da onde elas tiraram isso? Da cabeça delas. Mas foi isso que aconteceu. Como que a Jennifer tirou a própria vida, a gente não sabe. Talvez ela soubesse que ela estava doente, já estava sentindo que estava doente. Eu não sei, não consegui entender. A morte dela, como eu falei pra vocês, é ainda sem solução, digamos assim. A única coisa que eles falam é que foi, né, esse problema no coração. Mas como que isso surgiu, ninguém sabe. Mas enfim, se vocês tiverem alguma informação aí desse caso, por favor, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Me seguir nas redes sociais também, vizinhas. E por enquanto é isso, um beijo e até a próxima.